Olá, tudo bem? Olha, a gente vem mais hoje com um X da questão, com um tema super importante. O que é um contrato de confidencialidade? Você já usa esse contrato de confidencialidade na tua empresa? Que tipo de empresas usam esse tipo de acordo de confidencialidade? Olha, tanto faz ser uma pessoa de direito público como de direito privado, esse contrato ele pode ser utilizado, tá, gente? Geralmente ele é utilizado com os setores de tecnologia, inovação, porque eles têm ali segredos, fórmulas, né? E eles fazem questão de que aquela fórmula seja um negócio confidencial, tá? O acordo de confidencialidade, ele é chamado de NDA, não é? Porque vem lá do inglês, não é? Que é o Non-Disclosure Agreement. E é um acordo de não divulgação, tá bom? E ele, claro, ele é um acordo com valor jurídico, tá? E que ele pode ser utilizado ali com duas ou mais partes para manter aquele negócio em sigilo, tá? E evitar problemas, né? Como a espionagem industrial e o vazamento de dados corporativistas. Bom, ele pode ser feito entre, claro, duas ou mais pessoas. Ele é um pacto de silêncio ali entre as partes, não é? E isso é muito utilizado, por exemplo, quando uma empresa vai contratar um empregado. Existe entre a empresa e o empregado, existe entre empresa e empresa, tá? Por exemplo, eu entre empresa e empregado, é interessante porque ele vai trabalhar com aquilo, então ele vai ter acesso a essas informações. Então é muito importante que ele assine esse contrato, tá? Pode ser unilateral, quando ele é unilateral, quando apenas um vai divulgar a informação, a outra só vai receber, então a que vai receber não vai passar. Pode ser bilateral, quando ambas, por exemplo, ambas empresas, uma parceria, elas se unem, tanto uma vai divulgar quanto a outra, quanto ambas também, eles podem participar, não é, dos seus eventos, não é? E esse contrato ele vai ter que ser realizado ali com muita perspicácia, tá? Muita. Porque ele é um contrato que vai ter todos os dados, ele vai ter que ter ali o prazo de previsão de alteração, ele vai ter que ter a previsibilidade de multas para quem descobrir, tá? Ele vai ter que ter ali reparação de danos, porque a pessoa, além de pagar multas, ela vai pagar reparação de danos, ela vai pagar prejuízo de lucros cessantes da empresa que ocasionou, não é? Ele vai ter que ter uma quebra essa cláusula da quebra de confidencialidade exposta de quê? Não pode falar sobre o quê? Então tem que ser tudo muito objetivo, claro, límpido, não é? Dizendo o quê? Quais são? A delimitação dessas matérias ali que são confidenciais, não é? A forma da confidencialidade, não é? Com a explicação ali de todas as explicações dos materiais, do que deve fazer, do que não pode, do que pode ser punido, do que na verdade é confidencial. Tanto o manuseio quanto a fórmula, não é? Isso é essencial, tá? Ele tem que ter ali a previsibilidade da comunicação entre as partes. Como é que elas podem conversar de forma que ninguém possa saber o que estão, aquele código, né, entre si. E o período de quarentena. Sim, gente, período de quarentena, tá? Porque essa previsibilidade de confidencialidade também tem ali um período de quarentena. Liana, é só para grandes empresas? Não, pequenas e médias empresas também podem e devem fazer uso da confidencialidade, tá? Essa quebra dessa confiança, da confidencialidade, ela pode ser tanto por imperícia, como por imprudência, como por negligência, como por má fé, tá? Então, quando se faz um acordo entre empregado e empregador, é um acordo bem interessante, porque aquele empregado, ao sair, eles cumprem uma quarentena. E nessa quarentena, que geralmente é de 12 meses, tá? Ele não pode passar
esse segredo para ninguém, nem trabalhar com nenhum tipo de negócio semelhante a esse que ele trabalhou. E aí, Leandro, ele vai ficar desempregado, mas nesse contrato ele também recebe pelo valor, tipo, é um valor acertado, como se ele estivesse trabalhando ainda na empresa, tá? Então, é um valor que geralmente ele vai receber como se estivesse trabalhando durante esses 12 meses em que ele não poderá trabalhar em um ramo semelhante, tá? Para que exista a certeza absoluta de que esse negócio não vai ali tomar conhecimento dessa confidencialidade, tá bom? E geralmente esses empregados que recebem esse pagamento, têm essa previsibilidade, são aqueles de alto escalão, né? São os CEOs, que são os chefes executivos ali, os diretores, porque eles é quem vão ter acesso. Não é só aquele empregado que vai lidar com a fórmula. Aquele empregado, às vezes, ele lida com a fórmula sem saber da fórmula. Não é? Um lida com um pouco da coisa, o outro com um pouco da outra, mas quem tem todo o monitoramento geralmente são os empregados de grande escalão, tá? Bom, outra coisa que é importante na tua empresa, essa previsibilidade desse contrato, é porque com esse contrato você já fica livre para você ir ali na justiça, você tem a segurança, né, de realmente entrar na justiça para cobrar aquilo. Você não vai ter que provar. Você já tem um contrato assinado, a parte já descumpriu aquilo, então já fica ali um contrato que já resguarda a tua proteção da tua confidencialidade. Isso é muito importante. Isso hoje em dia já é bem usado, tá? Então, se você tem alguma coisa que vai te lesar, algum segredo industrial, alguma plataforma industrial, não é? Alguma ferramenta que pode boicotar ser boicotada através de espionagem industrial, faz o teu contrato de confidencialidade. Gostou? Se gostou, dá um like aqui e é ótimo. Eu espero novos temas para que nós possamos aqui debater com você. Tchau, tchau.